Bom, gente, boa tarde. Nós estamos aqui produzindo um vídeo para atender uma sugestão que foi levantada por um dos nossos trabalhadores da nossa equipe que conduz o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Ismael. Nós realizamos lá todos os sábados a nossa reunião pública doutrinária, mas em razão dos acontecimentos recentes em torno do Covid-19, elas estão suspensas. Então nós resolvemos dar continuidade de alguma forma, e essa forma que nós encontramos foi justamente através da internet, o que muitas casas religiosas vêm fazendo atualmente. Nos coube falar um pouco sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item, o ódio. Mas justamente considerando os momentos atuais, pelo qual não só o Brasil, mas o mundo como um todo vem passando, nós optamos por falarmos um pouco sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais, especificamente a lei de destruição e o tópico flagelos destruidores, que é o que hoje o mundo vem passando por grandes flagelos em razão do coronavírus, que vem ceifando a vida de muitas pessoas. E o Livro dos Espíritos, já em 1857, sob a coordenação do nosso codificador Allan Kardec, já tratava sobre esse assunto. E nós encontramos isso em 5 questões, a questão 737 e a questão 741. E nós iremos tentar aqui fazer uma pequena abordagem sobre essas questões. A questão 737, ela vem com a seguinte pergunta que Kardec faz à espiritualidade: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Flagelos, como todos nós sabemos, são coisas que nos fazem mal, que nos incomodam, que muitas vezes machucam. Enfim, é justamente isso que hoje vem ocorrendo com o mundo. Nós estamos passando por grandes flagelos. A espiritualidade responde da seguinte forma: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificar de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essa resposta, ela gira em torno do que a maioria dos homens, nós homens somos materialistas. Então nós limitamos a existência única e exclusivamente a essa vida material. Então tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nós chamamos por flagelos, nós entendemos como sendo algo extremamente negativo, como algo ruim, como algo vinculado ao mal, podemos assim dizer. Mas quando nós entendemos que estamos aqui nesse planeta em busca da evolução, tentando galgar degraus na escalada da evolução, da sublimação, fica fácil percebermos que tais situações pelas quais nós passamos, elas podem muito se comparar, por exemplo, a um diamante bruto. O diamante bruto, para que se torne uma pedra preciosa que encanta a todos, passa por lapidações, leva pancadas, enfim. Então, esses flagelos, como a resposta encabeça, servem para acelerar esse nosso processo de evolução. O homem, às vezes, precisa passar por isso para entender qual o real objetivo da sua presença aqui nesse mundo de provas e expiação. Na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Veja como Kardec é meticuloso, E a espiritualidade responde: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal.
O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Nós somos muito orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Todos os dias Deus nos possibilita meios de acelerar nosso processo de evolução. Quantos profetas aqui já estiveram? Quantos, a exemplo de Jesus, Moisés e vários outros, inclusive de outras crenças religiosas, Siddhartha Gautama do budismo, o próprio Maomé do islamismo, né, o taoísmo, o zoroastrismo de Zoroastro, são todos mensageiros que foram enviados em outras épocas por Jesus para tentar nos acordar quanto ao que verdadeiramente importa. Dizer para nós, olha, vocês têm que seguir esse caminho aqui se vocês quiserem evoluir. Só que a gente não escuta. A gente não consegue entender a verdade contida nessas informações. E o progresso não pode parar. O progresso ele tem que continuar. Então Deus, dentro da sua infinita bondade e misericórdia, ele encontra uma forma de fazer com que esse progresso seja acelerado. E aí é onde entram os flagelos destruidores. E aí na questão 738a, Kardec continua. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Na verdade, a gente entende que quando esses flagelos ocorrem, não são só pessoas, digamos assim, reticentes, né, no mal que sofrem, que muitas vezes desencarnam. Pessoas também que, a princípio, sempre levaram de forma exemplar a sua vida, com conduta ilibada, pelo menos na existência atual, também são levadas. Aí a espiritualidade responde, durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo, como nós colocamos lá em cima, né? Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme tem nos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Veja a comparação que a espiritualidade faz. O soldado, quando está no combate, a sua roupa vai se rasgar, vai se sujar. Muitas vezes ele vai ter que tirar as peças e colocar outras. E o general, ele não está preocupado com o uniforme que o soldado está utilizando. A preocupação do general é com o homem que está por baixo do uniforme. É a mesma preocupação que Deus tem para com seus filhos. A preocupação não é com o corpo físico. A preocupação é com o espírito que está por baixo desse corpo físico. O corpo físico ele é substituído com o passar das reencarnações. Então a partida deste planeta, antes de ser um castigo, é um presente, é um prêmio. Você encerrou naquele instante a sua atual existência física, corporal, a sua atual encarnação, para voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí Kardec insiste e faz mais uma pergunta, dentro ainda dessa, da 738, só que agora a 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Olha só a colocação de Kardec, né? Mas a espiritualidade responde. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E aí a importância da resignação, né? Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto,
esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Quem é que sabe a hora da partida de cada um de nós? Só Deus o sabe. Então, se você vai partir de forma isolada ou de forma coletiva, é porque chegou um momento. A sua tarefa, como a gente falou na questão anterior, na atual existência, chegou ao fim, chegou ao limite. Você vai partir para a verdadeira morada, que é a vida espiritual. E aí, nós chegamos na questão 739. Kardec pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Quando da existência desses flagelos, por exemplo, as pestes, que é o caso, a gente pode enquadrar o coronavírus, o Covid-19 como uma peste, o homem começa a trabalhar, o homem começa a colocar a sua inteligência para trabalhar cada vez mais, de maneira mais intensa, em busca das curas. Essas curas vêm através das vacinas. Essas vacinas são empregadas nos corpos físicos, nos nossos corpos físicos, nos imunizando dessas doenças. E com o passar do tempo, a nossa própria estrutura corporal ela vai se modificando. Nós estamos em constante processo de evolução. A evolução ela não só é de cunho espiritual, ela é de cunho material também. Quanto mais nós evoluímos, mais a nossa estrutura corpórea ela também evolui. Outrora nosso corpo era de outra forma, não era como hoje se mostra. Então todo esse processo promove sim modificações físicas, torna o corpo humano mais resistente a outras possibilidades de pestes que a gente possa vir a se deparar. Há não muito tempo, a expectativa de vida do ser humano era de 40 anos, 50 anos. Uma simples gripe matava. A gripe espanhola matou mais de 30 milhões de pessoas. Hoje, com o advento das vacinas, com as modificações estruturais no corpo físico, isso não mais ocorre. A expectativa de vida chegou a 70, 75 anos. Tem pessoas que vivem aos 80, 90, 100 anos. Enfim. A questão 740, Kardec pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Assim a espiritualidade responde. Ora, como não falar de desenvolvimento moral quando o homem é envolvido pelos flagelos destruidores? É só observar o que está acontecendo no mundo na atualidade. O espírito de solidariedade, o espírito de caridade se manifesta de forma livre, de forma conjunta. Os países começam a se ajudar. As pessoas que têm uma capacidade de aquisição material maior do que outras ajudam, fazem grandes doações. Nós estamos presenciando isso o tempo todo. Está aí, está acontecendo o tempo todo. Nós estamos enxergando isso acontecer. O mundo está se envolvendo como um todo. E isso, de certa forma, cria uma cadeia de vibração positiva no planeta. E o que é que faz? O que é que proporciona? Justamente a evolução. A evolução das pessoas, a evolução do planeta. Nós sabemos, já há algum tempo, que na comunidade espírita vem se falando do progresso que o planeta Terra está passando. Está progredindo de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Para que isso ocorra, há necessidade que o progresso se dê entre as pessoas. Daí o porquê dos flagelos, que como nós vimos na questão 737, a primeira colocação que a espiritualidade faz é a seguinte: para otimizar, para avançar, para potencializar o processo de evolução dos seres humanos. Então, sim, há e muito progresso moral quando do advento dos flagelos destruidores. E aí nós chegamos na última pergunta, a 741, que Kardec realiza à espiritualidade. Dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem?
a resposta da espiritualidade? Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, a inundação, ou melhor, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Vejam só, então nós podemos sim prever os flagelos e minimizá-los, e muitas vezes fazer com que eles deixem de existir. Quantos dos flagelos que outrora, como nós já falamos lá atrás, nos atingiram, hoje não nos atingem mais? Porque o homem progrediu, porque o homem avançou, o homem conseguiu prever. Hoje, nós conseguimos prever tempestades, nós conseguimos prever tsunamis, nós conseguimos prever terremotos. Tudo isso aí são flagelos. Mas que o homem, dentro do seu avanço tecnológico, em razão do desenvolvimento da inteligência e do seu avanço principalmente moral, já consegue prever alguns flagelos. No entanto, tem alguns outros que nós precisamos passar por eles. São flagelos que Deus nos impõe em razão dessa necessidade de fazer com que a nossa evolução ela possa ser dinamizada, potencializada. Então, meus amigos, eu acredito que essas questões do Livro dos Espíritos, tratando sobre os flagelos destruidores, elas elucidam muito, clareiam muito o nosso entendimento quanto ao porquê da humanidade hoje está passando por esse episódio do coronavírus, melhor colocando, né? Então, nós que somos religiosos, independente de qualquer movimento religioso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar fazendo a nossa parte e temos que, principalmente, entrar numa cadeia de preces voltadas para o alto, para o sagrado, para o nosso Pai Maior, para que Ele possa, junto à espiritualidade superior, os mensageiros do alto, minimizar esse processo pelo qual nós precisamos passar em busca da nossa evolução, do nosso crescimento, em busca da evolução do nosso planeta, que está aí agonizando, né? Querendo sair desse estágio de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Então, muita paz para todos, grande abraço.